O presidente Jair Bolsonaro comandou hoje a segunda reunião com todos os ministros e o vice, Hamilton Mourão. Essa reunião foi ainda mais fechada que a primeira, no gabinete presidencial e sem assessores. Segundo o ministro da Casa Civil, o presidente abriu com um discurso de 15 minutos, dizendo que a missão é materializar os compromissos de campanha. Citou alguns, como acabar com o que chama de indústria das multas ambientais. Por decreto, o presidente quer ainda revogar medidas burocráticas dos últimos 15 anos, portarias, instruções normativas. A ordem é simplificar a prestação do serviço público. São portarias ministeriais, instruções normativas, que são do âmbito da burocracia geral, através dos ministros, que foi largamente usada nos governos anteriores e que ele quer simplificar. Bolsonaro criou hoje um grupo interministerial para o Nordeste. 8 pastas terão que dar atenção especial à educação, saneamento, saúde e irrigação na região. Conforme o combinado na primeira reunião, cada ministro entregou um esboço do que pretende fazer nos primeiros 100 dias de governo. Caberá a Bolsonaro escolher por onde começar. A partir daí, virão os anúncios dessas medidas. E a reforma no sistema de aposentadorias está no topo da lista de urgências. As alternativas para atacar o déficit da Previdência ainda serão apresentadas ao presidente. Continua o estudo. Continua aquela teoria que a presidência tem que ter as idades, tem que ser viáveis para poder ter possibilidade de ser aprovado. Ainda não foi desta vez que os ministros entregaram seus levantamentos sobre os imóveis próprios e os alugados que o presidente pediu. E as exonerações seguem. O secretário de governo, ministro Santos Cruz, por exemplo, dispensou 18 funcionários. Disse que usou critério de capacitação profissional, mas que ativistas de partidos têm obrigação moral de se afastar. O ministro da Saúde passou um pente fino sobre contratos com ONGs que cuidam de saúde indígena. Luiz Henrique Mandetta disse hoje na reunião que há muita coisa suspeita e que precisa ser investigada. Depois dos desencontros de informação na semana passada, o clima é de alinhamento e o governo reconhece que falhou na largada. Time de futebol, campeão do Campeonato Brasileiro, não começa bem, né? Sempre dá um errinho para cá, um errinho para lá, isso é natural. Até que a equipe ganha sintonia, que é o que a gente vem trabalhando, e o presidente está muito dedicado nisso. Né? Agora, ao vivo de Brasília, Zileide Silva vai trazer informações sobre uma reunião do governo que tratou da reforma da Previdência. Boa noite, Zileide. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, a reunião foi aqui no Ministério da Economia. Os ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni discutiram a reforma da Previdência e também a medida provisória contra fraudes na Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o texto da medida provisória vai ser entregue amanhã para o presidente Jair Bolsonaro. E o foco principal vai ser o INSS, como evitar, por exemplo, a concessão de benefícios indevidos. O ministro disse ainda que com a medida provisória, o governo poderá economizar até 20 bilhões de reais por ano. Já sobre a reforma da Previdência, os ministros disseram que todo o projeto vai ser entregue em fevereiro para o Congresso Nacional e confirmaram também que no projeto vai estar a proposta de capitalização, uma espécie de poupança que o próprio trabalhador faz para a aposentadoria no futuro. Sem dar detalhes, os dois disseram que a reforma será profunda e não vai ser fatiada. Vamos ouvir então o que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Estamos fazendo as simulações, não é simples. Vocês sabem que sair esse sistema antigo, dessa forma como está condenado. Então nós estamos tentando justamente salvar as futuras gerações. Salvar é um movimento duplo. Primeiro você tem que salvar essa previdência que está aí, mas ao mesmo tempo, para as futuras gerações, você quer criar um novo regime trabalhista e previdenciário. A proposta que existia antes era justamente uma que tinha uma regra de transição de 20 anos.
Então o ministro quis dizer exatamente que nós estamos fazendo algo da mesma profundidade. Embora eu acho que um sistema de capitalização, como nós estamos desenhando, é algo bastante mais robusto. É mais difícil, o custo de transição é alto, mas nós estamos trabalhando para as futuras gerações. Vai ser tudo junto. Não, a palavra fatiada nesse aspecto, não. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, divulgou uma nota hoje a respeito da nomeação de Antônio Rossel Mourão como um dos 3 assessores especiais previstos na hierarquia do banco. Rossel Mourão é filho do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Na nota, o presidente do BB afirma, abre aspas, Antônio é de minha absoluta confiança e foi escolhido para minha assessoria e nela continuará em função de sua competência. O que é de se estranhar é que não tenha, no passado, alcançado postos mais destacados no banco. Fecha aspas. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também se manifestou sobre a nomeação do filho. Declarou que, por não ser filiado ao PT, Rossel foi ameaçado e perseguido em gestões passadas e chegou a perder o direito a uma vaga de garagem no Banco do Brasil. Segundo a assessoria do vice-presidente, o filho dele tem MBA em agronegócios pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, MBA em Desenvolvimento Sustentável pela UNB e também fez nos Estados Unidos uma especialização em derivativos. Antônio Rossel Mourão é funcionário de carreira do Banco do Brasil, em que trabalha há 18 anos. Há 11, ocupava a assessoria da área de agronegócio, exatamente uma das 3 áreas que habitualmente fornecem ao presidente do banco um assessor especial. As outras 2 são as áreas jurídica e a de comunicação.